A minha vida nunca foi fácil. Certo dia, monstros apareceram na Terra e meus pais deram um azar de estar perto do fenômeno. Quanto azar! Quando era órfã, tive que crescer mais rápido. Estudei e trabalhei feito louco. E no dia do Enem, nem precisava me atrasar, já que meu apêndice estourou na hora da prova e eu senti uma dor excruciante na minha barriga. E mais azar! No outro ano, o ônibus que me levava capotou e eu não pude fazer o exame. E assim, ano após ano, algo acontecia para frustrar todos os meus planos. É tudo a minha culpa. Descobri que herdei essa má sorte da minha vida passada, porque eu fui uma pessoa abominável. Mas não vou desistir. Vou pagar todos os meus pecados, nem que eu precise morrer de novo pra isso. Voltamos com a obrinha nova, senhores, e também com o microfone configurado, porque recentemente eu, formatei meu computador e o microfone desconfigurou todinho. Mas no mais, deixe o seu like e hype o vídeo, seu otário. Você que não hypa, né? Seu otário. No mais, bora lá. Com uma vastidão de pessoas no mundo, é comum ter pessoas assim, sem talento e lamentáveis. Uma pessoa que hesita em dar um passo pra frente ou por medo ou por má sorte. E o Kang-san era uma pessoa desse tipo. Nesse exato momento, pelas óticas de uma criança, percebemos que ele tá vendo uma notícia de uma TV. E lá dizia, notícias urgentes. Dada a repentina emergência do fenômeno de Link global, civis desarmados estão sendo caçados por monstros um após outro. Até o momento, são 6 mortes confirmadas, 33 feridos e 3 pessoas desaparecidas. Rapaz, vamos voltar à narração normal, rapaz. O jornalista segue mencionando que entre os mortos foi encontrado um casal que estava indo buscar o seu filho na escola. E certamente essa situação é lamentável. E assim o Bratinha perdeu a sua propriedade para parentes distantes que ele sequer sabia os seus nomes. E ali ele cresceu como órfão. E ali o Pratinha comendo algum diacho que eu sei lá o que bicho é esse aí, rapaz. Parece ração de animal, alpiste de passarinho. Naquele ambiente, Kang-san demonstrou uma tenacidade que não é apropriada para a sua idade. E assim ele cultivou um desejo extraordinário para ter sucesso. Ele estudou e trabalhou em empregos de meio período sem descanso. E ainda comprou o curso do Pablo Marçal. Brincadeira, essa parte ele não fez não. O Pratinha era muito talentoso e inteligente, mas o problema é que a vida do Kang-san teve apenas uma pequena fagulha de sorte. E quando ele estava prestes a fazer os seus exames, seu apêndice estourou, fazendo com que ele fracassasse na mesma hora. E no dia do seu próximo exame, o ônibus em que ele estava capotou, fazendo com que ele se atrasasse. Assim, eventualmente, em um outro dia, ridiculamente ele tentou sair da sua casa pela manhã, mas uma bicicleta tinha caído em frente da sua porta, bloqueando ela. E assim, depois disso, acidentes similares começaram a acontecer. E por conta de sua má sorte, ele acabou sendo um estudante fracassado. E então foi marcado como uma falha na sociedade. Eventualmente, o nosso herói fixa suas esperanças em um único milagre. Quando ele achou uma dificuldade de encontrar um emprego, ele acabou entrando para uma academia de caçadores. E foi assim que ele descobriu o seu despertar. O despertar é um ponto de partida para se tornar um caçador. E as pessoas que esboçam esse despertar é vulgarmente escolhida por um deus. E essas pessoas escolhidas, elas demonstram talentos inatos desde o seu nascimento. Porém, se alguém despertar os seus talentos aos 20 anos, eles ainda podem se tornar caçadores. E quando chegou esse dia, o Pratinha nunca negligenciou seus esforços. Mas no fim, ele recebeu a classificação de F, e aquela letra simbolizava o seu rank. Um figurante todo hepático mencionava que esse era o talento do Prota. E o talento inato dele era entre os 1% dos piores dos piores. E ali, perante a todas as crises de má sorte que o Protinha teve, o estado mental dele acabou colapsando completamente. E assim, o tempo passou rapidamente. Agora o nosso herói tinha 25 anos. E parece que ele estava lutando com os lobisomens ali, rapaz. O figurante nesse exato momento tinha pegado uma pancada sinistra no seu braço, e assim rompeu o
o osso, rapaz. Em consequência a isso, o figurantezinho começou a gritar com todas as forças. E o Protinha lá, encurralado, ele olha pra trás pra ver o que tá acontecendo. Mas assim mesmo, o Protinha sendo rank F, o cara ainda é casca grossa, já que ele consegue desequilibrar a criatura ali na sua frente. E por consequência dando um combo sinistro no seu queixo, fazendo o lobisomem capotar completamente pra trás. O nosso herói se vira pro maguinho e pede encarecidamente pra esse ordinário usar magia o mais rápido possível. E senhores, esse mago era tão ruim como jurar magia que eu nem sei o que diacho é que ele tá fazendo aqui, rapaz. Ele parece um mago gago, só pode, cara. Magia de fogo. O bicho demora demais. O Protinha percebendo que o cara ia demorar ainda, ele tá muito aflito. O Protinha segue revendo a estratégia do campo de batalha. E ali são 2 tanques e o maguinho. Ele segue mencionando que a situação não tá nem um pouco boa, já que um dos tanques está com seu braço quebrado. Ele menciona que a estratégia era para ser simples. Enquanto eles compram tempo, o mago deveria conjurar algum feitiço para aniquilar os inimigos próximos. Mas infelizmente esse mago ordinário está falhando miseravelmente. É mencionado que o monstro com cara de cachorro não é um monstro muito forte, mas nessa situação, a situação tá bem complicada, já que sem o poder do mago e enfrentando 2 ao mesmo tempo, essa luta escalona para uma dificuldade completamente diferente, levando em conta que ele é um rank F. E nessa situação, o Protinha já tá condicionando a sua mente e esperando o pior. Mas então, é nesse momento que o maguinho chama a atenção dos 2 ali, mencionando que a sua magia está pronta. O maguinho todo cheio de si menciona pros 2 tanques lixo ali sair da frente dele, já que ele vai dar um papoco sinistros nas criaturas. Feito isso, o Protinha e o figurante obedecem, né? E no momento que o maguinho atira sua magia de fogo flamejante, ela vai com tudo em direção a essas criaturas. Mas parece que o cara erra, rapaz. O lobisomem ali fica meio sem entender, né? O que diacho foi que aconteceu. O Protinha observando isso, ele fica extremamente furioso com a incompetência do mago. Porém, o campo de batalha não tem tempo para discussão. E assim, o tanque é encurralado. E ele fica completamente neutralizado no chão. O coitado fica lá pedindo encarecidamente por ajuda. E no momento que o Protinha tava lá tentando ajudar o cabrinha, outro lobisomem foi lá no encalço dele. No momento que nosso herói se vira pra olhar o mago, o ordinário simplesmente abriu o portal e tava indo embora, rapaz. O maguinho percebendo que o nosso herói tava lá pedindo explicação, o cara só fala que foi mal. E ele menciona que nesse ritmo, todos eles ali vão acabar morrendo. O ordinário segue mencionando que foi ele que sugeriu essa raid pra começar. Então ele acaba se sentindo mal desse jeito. E ali fica pedindo desculpa pro Protinha. E o cara é tão desgramado que ele menciona que o melhor de tudo é que ele não vai morrer ali, né? Pelo menos vai ter um sobrevivente. E o magozinho segue mencionando que honestamente ele sabe que o cabrinho também não quer morrer pra esses cachorros, mas infelizmente ele não pode fazer nada. E por isso ele pede desculpa mais uma vez pro nosso herói. E acima de tudo, o mago ainda fica chamando o prota de escudo de carne. E esse termo, senhores, escudo de carne, é a mesma coisa que um tanque, só que um tanque de nível muito baixo. Assim, essas pessoas que têm essa classificação, elas são chamadas dessa forma pejorativa. E como eles possuem uma falta de habilidades, eles são usados como isca para os monstros consumirem. E essa é a mais baixa classe da sociedade, os escudos de carne. Já que ninguém se surpreenderia que eles morressem assim do nada, essa é a situação do nosso herói, um escudo de carne. O nosso herói fica completamente desesperado vendo o cabrinha ali se desgramando como um lobisomem. Ele fica pensando que mesmo que ele tentasse, ele não ia conseguir fazer nada para ajudar o cabrinha. Já que mesmo que ele arriscasse a sua vida para salvar esse cara, a sua vida vai acabar da mesma forma que a dele. E assim o Protinha fica tentando entrar naquele portal, já que ele também não quer morrer. Pelo menos não assim, dessa forma patética. Mas então, no frame seguinte aparece um ser misterioso bloqueando o portal. E ali aquele ser fala pro nosso herói que ele foi escolhido pelo Asmon, o deus dos desafios e da dificuldade. O prota vendo aquilo, ele fica um pouco sem entender o que tá acontecendo. E assim ele percebe que se trata de uma donzela extremamente bonita. O Protinha fica lá meio sem entender e grita pra aquela pessoa sobre o que é que tá acontecendo ali. E pergunta pra onde é que foi o portal. A mulherzinha rapidamente se levanta e começa a pegar muito ar nos seus pulmões. Começa a gritar e menciona que vai começar agora e que ele deve aguentar os desafios para pagar o seu karma da sua vida passada. O Protinha ouvindo isso, ele quase que não aguenta. E ele fica um pouco sem entender sobre o que diacho é isso de vida passada. A novinha desce em direção ao Protinha com uma força tremenda, papocando o chão, senhores. E o Protinha fica lá meio sem reação, né? E é nesse meio tempo que o nosso herói é fincado
com a garra daquele lobisomem. E ali aquela deusa pede pro nosso herói escolher com sabedoria. No filme seguinte, um tanque com o braço quebrado tá lá lutando pela sua vida. E naquela situação precária, ele começa a pensar. Ele fica se questionando quando foi que tudo isso começou a dar errado. Ele menciona que esse ano ele vai fazer 30 anos. O figurantezinho Kim Chong-sik cresceu em meio a circunstâncias difíceis, semelhante ao que geralmente aparece nos filmes. O seu pai era um alcoólatra abusivo, e a sua mãe o odiava tanto que ela foi embora enquanto o Kim ainda era pequeno. E até mesmo o seu pai morreu de repente em um acidente, restando apenas a sua avó para cuidar dele. Kim Chong-sik era uma pessoa comum antes do mundo se transformar, e então ele cresceu. Porém, a vida de Kim Chong-sik mudou a partir de um certo ponto. Foi quando a sua avó colapsou por causa de uma doença rara. O médicozinho mencionava que o tratamento era mais de 300 milhões de wons. E o cabrinha ali não tinha como conseguir uma quantia tão grande de dinheiro assim, a menos que ele arriscasse a sua própria vida. E foi assim que ele começou a trabalhar como caçador. Aos 20 anos de idade, ele descobriu por meio de um teste de aptidão que ele não tinha nenhum talento. Porém, a profissão de caçador é cheia de surpresas. E ali ele fazendo umas pesquisas no celular, vendo quanto um caçador ganha por mês, o cara ficou encantado, rapaz. E foi nessa situação que ele se viu pressionado, e ele tinha que fazer alguma coisa para salvar sua família. E perante aquela pressão toda, ele começou a trabalhar como caçador há 6 meses atrás. E naquele dia, ele estava quase para ser empacotado por um lobisomem. O pobre figurante tomou uma péssima decisão, tentado pelo dinheiro. O cabrinha olhando o maguinho no momento que ele estava contratando os 2 tanques ali. Ele mencionava que esse ordinário parecia incompetente desde o início. Mas ele estava pagando o dobro, né? O pobre rapaz já estava desesperado e ele nem esperava por ajuda naquele momento. E ali ele já estava esperando a sua morte. Mas ele sabia, se ele perecer ali, a sua avó será a próxima. Mas então, nesse momento, uma espada é fincada na cabeça do lobisomem. O cabrinho fica ali meio sem entender. E pra gente entender isso, senhores, a gente tem que voltar um pouquinho do tempo. No momento que o Protinha foi empalado pelas garras daquele monstro, a deusazinha tá lá chamando a atenção do nosso herói. E ela menciona que ele foi um demônio sanguinário na sua vida passada. E no momento que aquela deusa toca a garra do lobisomem, ele começa a se desintegrar na mesma hora. E o mais incrível de tudo é que o ferimento do Protinha também é curado. O Protinha estava tão apavorado que ele nem conseguiu ouvir direito o que a deusazinha tinha falado. E ele pergunta mais uma vez sobre o que é que ela tinha dito que ele era na sua vida passada. E ela menciona que ele era um demônio sanguinário. O Protinha, ouvindo isso, ele fica lá, né, sem acreditar. E pra ele tudo isso não passa de uma loucura. A deusa menciona que ele é livre para acreditar ou não nela. Mas ela menciona que uma coisa é certa. A menos que ele resolva o seu karma, ele nunca será feliz de verdade nessa sua vida nova. Mas ela menciona que ao invés disso, se ele pagar o seu karma através de uma aprovação, esse karma maligno que o segue vai ser gradualmente resolvido. Ela menciona também que recompensas apropriadas também serão fornecidas, a depender da dificuldade da provação. Ela menciona se ele pagar o seu karma da sua vida passada através de provações e dificuldades, ele pode viver a vida que desejar. E assim a deusa maluca vira a cabeça do Prota, mencionando que agora é a sua primeira provação está ali na sua frente. Ela menciona para ele acompanhar o caçador Rank F Kim Chong-sik e escapar com segurança desse mundo. O Protinha, observando a situação, ele se vira pra deusa e menciona pra ela não dizer essas besteiras, já que é impossível escapar dessa situação. E nesse meio tempo, a deusazinha demonstra a recompensa pro nosso herói. Só que o manhwa não mostra pra gente. É o suspense aqui. Eu só sei que a recompensa foi muito boa, já que o Protinha foi com tudo pra derrotar essas criaturas colossais. E ali, antes da batalha começar, ele utiliza um item muito parecido com os Dark Souls, rapaz. Ele imbui a sua espada com uma magia ali. E a sua espada fica bem mais afiada do que o normal. Uma das criaturas já se prepara para dar um golpe poderoso no nosso herói. Mas felizmente ele consegue dar um parry na criatura, se desvencilhando do seu ataque com maestria. Assim, o nosso herói se dirigindo por outro lobisomem, ele consegue se esquivar com seus joelhos, rapaz, se rastejando entre as pernas da criatura. E assim, dando um golpe fatal no meio do seu tronco.
O pobre velho do lobisomem, ele fica lá todo escapengado. E só pra terminar de aniquilar a criatura, o Protein ainda fica a sua espada no coração do bicho. E ali na mente do Protein, ele só fica pensando pra criatura morrer de uma vez. Mas antes da criatura perecer, ela ainda tenta dar um golpe no nosso herói. Mas felizmente o Protein só pega um arranhão no seu braço esquerdo. Só que o grande problema disso tudo é que ele acaba perdendo a sua espada ali. Ele segue pensando e menciona que uma criatura já foi, e que agora só resta uma. No filme seguinte, a criatura até tenta dar uma mordida no braço do Protinha. O nosso herói se esquiva, mas ele percebe que a sua espada está muito distante dele. O Prota segue lembrando das palavras da deusa, mencionando que dificuldades e provações estão sempre em um nível onde ele precisa arriscar a sua vida. Assim, a única saída do nosso herói é pegar a faquinha que ele tem em mãos. E assim ele vai com tudo ou nada em cima do lobisomem. Milagrosamente, o nosso herói consegue fincar sua espada no coração da criatura. E por consequência, ainda dá um rasgo sinistro no meio do seu tórax. Aliviado, percebendo que já aniquilou 2 desses monstros cruéis, ele vai com toda a velocidade em direção à sua espada. E com o frenesi da sua raiva, ele lança com toda a força em direção ao outro tanque que estava em apuros, acertando em cheio no meio da cabeça do monstro. E ali o alívio foi tão grande, senhores, que o Protinha apenas cai para trás. E então, o sistema finalmente aparece pro Protinha, mencionando que ele passou pela sua primeira aprovação. E é mencionado que a sua recompensa será entregue. No filme seguinte, o sistema demonstra pro nosso herói que ele passou no primeira aprovação. E assim, a recompensa prometida será entregue. Só que nesse meio tempo, o nosso herói estava lá desacordado, e a deusa estava lá tentando acordar ele. Ao passar alguns momentos, o nosso herói estava começando a recobrar a consciência, e a primeira visão que ele tem é a deusa prestes para dar um socão na sua cara. O Protinha, no reflexo, ele já começa a falar que já acordou, já começa a se levantar ali no susto. E um spoiler importante que eu vou dar pra vocês agora, eu acho que é importante dar isso, é que o Protinha, no meio do seu cinto aqui, ó, bem aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, bem aqui, ó, tem uma câmera. Pois é, vocês já vão entender o que vai acontecer no futuro. Em seguida, a deusazinha estira uma tira de papel ali pro Prota, mencionando que tá ali a recompensa prometida pra ele. O Protinha pega aquele papel e ele fica um pouco sem entender do que diacho se trata esse papel ali sulfite. A deusazinha fica toda incomodada, já que ela teve o trabalho de imprimir o papel pra ele só pra ele poder ver, e ele tá ali reclamando da atividade dela. E assim, no filme seguinte, o nosso herói abre suas janelas de atributos. A deusazinha, vendo aquela arrumação, ela fica um pouco pensativa, né? E ela começa a desdenhar do nosso herói, mencionando que esses tempos são tempos fáceis. A deusa segue mencionando que ele ainda não passa por todas as provações ainda. E eles apenas estão julgando que o Protinha destruiu todas as suas ferramentas. Então eles acabaram dando a recompensa antecipada pra ele. E outro detalhe que a deusazinha dá pro Prota é pra ele não desmaiar tão fácil da próxima vez. E assim ela vai se despedindo do nosso herói. O Protinha, lá olhando sua janela de atributos, ele acha isso completamente incrível. E isso não é à toa, já que o nosso herói conseguiu uma skill de tipo crescimento, a vontade do guardião. E essa habilidade aumenta a defesa e regeneração de estamina dele em 1% para cada inimigo próximo. E no momento que a estamina do nosso Prota estiver abaixo de 10, ela simplesmente será restaurada e a defesa dele será duplicada. E aparentemente parece que o poder dele ainda pode evoluir. E essas 5 estrelas acredito que é o nível de habilidades que ele pode evoluir, de 1 estrela até a 5. A sua habilidade de vontade do guardião também vai evoluir por consequência. O Protinha segue mencionando que a maioria da skill dos caçadores eles possuem são apenas de skill de 1 estrela. E aparentemente apenas caçadores de D ou superior possuem skill de 2 estrelas ou mais. O Protinha menciona que a partir das 3 estrelas em diante não é apenas sobre habilidade, mas também sobre sorte. E como essa habilidade do Prota pode crescer, ele acha isso tudo muito incrível. E pelo que eu vi ali em cima, senhores, parece que a habilidade dele é de 2 estrelas, mas pode crescer, né? Então tá bom demais. Mas então no momento seguinte o Prota lembra das palavras da deusa, ela mencionando que o teste ainda não acabou. O nosso herói dá uma olhadinha pra cima e ele percebe que a missão dele é resgatar o Quinchão Chique e escapar pro outro mundo, rapaz. O coitado do figurante tá todo escapengado, até a sua boca tá cortada, rapaz. O Protinha fica todo preocupado, percebendo que tinha esquecido do cabrinha ali, já que ele tava tão eufórico com as suas habilidades novas. O nosso herói percebe que o cara tá perdendo muito sangue, e nesse ritmo ele vai morrer bem antes de chegar no hospital. Ele fica tão agoniado que ele fica pensando sobre o que é que ele deve fazer ali. E nesse momento, senhores, parece que aquela habilidade que a deusa tinha dado pra ele escrita no papel é bem diferente do que a gente acabou de ver aqui no sistema.
cama. Ela fica mencionando que esse Qin Shunshik teve muita sorte, já que com esse feitiço que o Protinha tá utilizando, todos os ferimentos dele começam a ser regenerados. E assim, o tempo se passa. E enquanto isso, nos encontramos no departamento de gestão de caçadores. E no filme seguinte, conseguimos ver um par de pés bem elegantes. E olha se não é um magozinho ordinário que abandonou o Prota. Ele parece que tá um pouco indignado porque estão chamando ele nesse horário. E o Cabrinha tava bem despreocupado, né? Mencionando que a única coisa que ele tem que fazer ali é terminar o mais rápido possível e dar o fora dali. E assim, no momento que o Cabrinha entra na sala, senhores, parece que o tempo fechou. O oficial segue perguntando pro ordinário ali se por acaso o nome dele é Mon Suming. E o policialzinho gostaria de trocar uma ideia com ele. No momento que o feiticeiro observa a cara do Prota ali, ele já entende tudo o que aconteceu. E ali, num pânico sinistro, o Cabrinha sai correndo, rapaz, dos oficiais. Mas, obviamente, os caras são treinados, né? E nesse meio tempo, o cara é neutralizado rapidamente. O oficial menciona pro senhor Somin que durante uma raid de Rank F, ele foi acusado de ter abandonado seus companheiros e fugiu. O cara segue mencionando que, como ele deve saber, abandonar seus companheiros para uma morte deliberadamente é considerado um crime grave deste mundo. O Cabrinha fica lá metendo a ceiça, perguntando do que diabo é que ela tá falando, e pergunta se por acaso ele tem prova de que abandonou os caras lá intencionalmente. E assim o oficial menciona que é claro que eles têm provas, já que o Protinha simplesmente gravou um vídeo. Vocês lembram do cinto do cara lá? O cara tinha uma câmera. O oficial segue mencionando que naquela missão tinha 2 tanques Rank F e um mago. Ela menciona que lidar com 4 kobolds não deveria ser uma situação difícil. Mas assim que o feitiço do mago foi ativado, o ordinário simplesmente fugiu de lá. O oficial segue mencionando que mesmo que isso vá a julgamento, certamente isso deve ser mais que suficiente para provar as suas intenções ali. Agora o magozinho se torou de vez, rapaz. Pegou em um pau melado de bosta. No momento que o nosso herói sai daquela sala, a oficial reencontra o Protinha. E ela segue lá agradecendo o Prota, já que graças ao vídeo que ele fez, ela pode levar o cara à justiça. Ela segue mencionando pro nosso herói que ele deve ter passado por uma situação bem desesperadora, mas ele veio bem preparado. O oficial menciona que neste mundo, eles recebem muita denúncia de assassinatos premeditados, mas como geralmente não tem como provar, a maioria dos culpados conseguem se safar. Mas o Protinha é muito precavido, senhores, já que ele sempre grava tudo, caso alguma coisa inesperada aconteça. Mas no seu subconsciente ele fica todo tristinho, já que ele gastou uma bolada pra comprar esse cinto câmera. O Protinha fica pensando em seus pensamentos. Ele menciona que assim que a flecha de fogo acendeu do maguinho, o ordinário simplesmente perdeu a sua calma. E com medo dos monstros destroçar ele, o cara simplesmente fugiu pra sobreviver sozinho. E o pior de tudo é que o ordinário não sentiu culpa nenhuma, já que na mente dele, desde o começo, esse era o papel dos peões de sacrifício. E além disso, o mundo não se importa com a morte deles. Nesse momento, a oficial chama a atenção do Protinha. Ela menciona que depois de ter assistido a filmagem, com o nível dele de habilidade física, certamente ele se daria bem se juntando com um exército. Ela fica questionando o Protinha do porquê ele tá trabalhando ali como um mero tanque de Rank F. Ela menciona se ele se alistar, ele vai receber armas especializadas para lutar contra monstros. E ele pode também ter um estilo de vida bem mais superior do que ele tem agora. Mas aí o Protinha só menciona que armas não funcionam muito bem contra monstros de pele dura. E segue mencionando que ele tem tendência de passar por muitas situações desafortunadas. E desse mundo perigoso, não ser capaz de se preparar para eventos inesperados é um fardo e tanto. E é exatamente por isso que ele quer se tornar o mais forte dos caçadores. E assim o tempo se passa. O Protinha tá lá andando de boa e xingando o ordinário do mago na sua mente. E é nesse meio tempo que ele tromba com o Cabrinha que ele tinha acabado de salvar. O cara simplesmente cai de joelhos e começa a agradecer o Prota, já que ele foi o seu salvador. E assim, alguns dias atrás, o Cabrinha tinha acabado de acordar lá no meio da maca do hospital. Ele acorda meio assustado, percebendo que ele ainda tá respirando. E assim, no flash de memória, ele lembra do caos que ele passou para sobreviver. E principalmente da pessoa que salvou ele. Ele lembra muito bem do rosto do seu salvador. Ele sabia muito bem que o mago tinha fugido e que não havia nenhum jeito de escapar dali com vida. Então ele fica tentando entender como de acho foi que aquele cara de Rank F conseguiu o salvar. E acima de tudo, do porquê essa pessoa o salvou, sendo que ela não devia nada para ele. Assim, nesse meio tempo, aparece a vovó do
cara, xingando ele de todo tipo, já que ele tá querendo se matar lá nessas dungeons. A velhazinha fica toda tristinha, percebendo que ela tá dando tanto trabalho assim pro seu netinho. E ainda fica se praguejando, mencionando pra Deus que ela deveria morrer logo de uma vez para não dar trabalho pros vivos ali. O cabrinha ali todo amoroso segue mencionando pra sua vovozinha não se irritar, porque senão a sua pressão vai subir. O figurantezinho segue mencionando se ele acaba morrendo, então ele morreu, rapaz. Não tem nenhum problema disso acontecer. Mas a velhazinha não concorda com isso. Ela pergunta o que diacho é que ele tá falando sobre isso, já que ela fez de tudo que poderia fazer para que eles pudessem viver juntos e muito tempo juntos. Ele e a sua vovozinha. Eles começam a lembrar de muitos momentos que viveram juntos, o netinho e a sua vovó. E no fim eles se reconciliam com um abraço muito caloroso. E assim a história volta pro presente. O cabrinha tá lá saudando seu salvador, ajoelhando com a testa no chão. E o Pratinha todo envergonhado, falando pro cara esperar e não fazer isso. O Pratinha tenta mencionar, dando enroleixo, falando que ele salvou o cara só porque ele quis mesmo. Então ele não precisa fazer nada, já que não foi nada especial. E o Prota menciona que no mundo desses, as únicas pessoas que vão ajudar ele são seus companheiros. Ele pergunta se ele não tá certo. O Pratinha menciona que se ele não tivesse salvado o cara, a culpa iria corroer por dentro. Então ele não poderia deixar o cara jogado ali no chão. O cabrinho ouvindo isso, ele fica percebendo que a personalidade do Prota é muito puritana. E o Pratinha percebendo o que acabou de falar, ele fica tipo, eu acho que eu falei alguma coisa errada. O Prota começa a se bananar com um monte de coisa, mencionando que naquele momento ele até hesitou em salvar ele também. E por isso não foi por nenhuma grande causa que ele tá pensando ali. E o carinha fica olhando com tanta gratidão com o Prota que o Prota fica todo sem jeito, falando pro cara parar de olhar pra ele desse jeito. O Pratinha segue pensando consigo mesmo e ele menciona, né, que ele tinha acabado recebendo a missão pra salvar esse cara, mas ele não pode simplesmente dizer isso pra ele. E ele menciona em seus pensamentos que de qualquer forma não é como se ele fosse encontrar ele novamente assim. Então tá tudo de boa. Assim, ele acaba se despedindo do cabrinha e vai indo pra sua casa. Mas então, uma segunda provação de dificuldade foi concedida pro nosso herói. Ele percebe que o sistema tá muito louco dando essas missões pra ele do nada. Mas então ele percebe a missão. E o sistema segue mencionando que a avó do Kim Chong-sik está sofrendo de uma doença rara. E como ela não pode passar por cirurgia por falta de dinheiro, o sistema manda o nosso herói doar 150 milhões de won para Song-sik e a sua vovozinha. E parece que a recompensa tá muito boa, já que ele vai aumentar a sua agilidade e a sua divindade em mais 2. Isso se trata de uma skill de 1 estrela. O Pratinha fica um pouco entendido por que ele tem que ajudar mais ainda esse cara. Momentos se passam e o nosso herói tava lá refletindo sobre doar 150 milhões de wons pra avó do Kim Chong-sik. O coitado tá vendo lá todas as suas economias que ele tinha juntado em todos esses anos de trabalho árduo e sem descanso. O coitado velho fica todo choroso, vendo que se ele for prosseguir com essa missão, certamente ele vai ficar falido. E assim ele lembra das palavras da deusa. Se ele pagar o karma do passado, ele pode viver a vida como ele bem desejar. Eu não sei porque diacho a deusa tá vestindo disso aqui, né, rapaz? Mas ela seguia mencionando pro Prota. No entanto, quando ele entrar no caminho de um apóstolo, não vai ter mais volta. E se o nosso herói ousar ignorar uma missão, não só todas as recompensas que ele recebeu serão perdidas, mas também terá de aguentar um karma ainda pior. E ela conta um monte de coisa aterrorizante que vai acontecer com ele se ele quebrar esse acordo. Igualzinho o Luva de Pedreiro, rapaz. E o nosso herói fica todo choroso, já que ele vai dar todo o seu dinheiro, cara, pra esse cara que ele sequer conhece. Mas então ele fica pensando sobre tudo que ele ganhou, né? 6 pontos de atributos e uma habilidade como estrela. E o Pratinha percebe que dessa vez não há nenhuma menção de recompensa extra, então tudo isso que ele vai receber é só isso aí mesmo. O pior de tudo que o nosso herói fica pensando é que se ele falhar nesse teste, ele também vai perder a chance de receber o próximo teste que vai aparecer pra ele. Mas o Prota menciona, se ele conseguir se desenvolver mais como caçador, certamente ele vai conseguir recuperar o seu dinheiro de forma muito rápida. E como ele no seu estado atual, ele não pode ir em uma loja, ele fazendo essas missões do sistema, certamente vai ajudar bastante dele conseguir novas habilidades. Eu não sei o que vai vir pro futuro, senhores, mas quando ele fala de loja, talvez os caçadores tenham suas lojas de sistema, né? Mas é só uma teoria, não sei ainda. Eu li um pouquinho mais na frente, mas não cheguei nessa parte não. E depois de pensar muito, o nosso herói segue completamente destemido. E ele menciona em seus pensamentos fervorosos que ele vai conseguir essa recompensa a qualquer custo. E assim, ele faz o Pix bolado, rapaz. E no momento seguinte ele passa no segundo teste. E o sistema menciona que as recompensas prometidas serão concedidas a ele. No momento seguinte, o nosso herói tá lá no escritório da administração de caçadores. E ao julgar pelo que o figurante tá falando aqui, parece que o nosso herói tá fazendo um exame pra aumentar de rank, rapaz.
Um outro figurante segue chamando a atenção de todos ali e menciona que agora eles vão proceder com um teste de aptidão básica. Resumindo aqui pra vocês, aparentemente cada um vai entrar em uma sala de realidade virtual com missões específicas. E o propósito desse teste é completar as tarefas concedidas baseadas em suas posições. Ele segue falando um monte de regras ali, mencionando se por acaso eles acabarem falhando não é culpa dos sistemas ali de realidade virtual, e sim porque eles são fracassados mesmo. O tempo vai se passando e chega a vez do nosso herói para entrar no meio daquele teste. E assim o nosso herói é rapidamente chamado para a posição de tanque. Um alto-falante começa a falar com o nosso herói, mencionando que a missão foi dada a ele, para ele parar o massacre das 4 bestas e proteger os seus aliados. É mencionado para o nosso herói que a batalha vai durar aproximadamente 5 minutos. E como o nosso herói pediu, uma espada e um escudo serão concedidos como equipamentos dele. E ali, o cabrinho deseja boa sorte pro nosso herói. E no seu campo de visão, ele já começa a ver as criaturas ali rosnando. No momento seguinte, nosso herói fica lá pensando consigo mesmo. Ele menciona que como recompensa desse teste, os atributos necessários para a batalha serão aumentados em 2 cada. O prota menciona que ele deu duro para aumentar os seus atributos que estavam presos na casa dos 10. Mas agora, finalmente, um deles chegou em 30. E agora ele tem a habilidade de uma estrela, o escudo do guardião. E também a habilidade básica de tanque que ele tinha acabado de adquirir. E que, acima de tudo, ele pode testar suas recompensas novas ali no meio desse teste. E agora, o confronto certamente vai começar. O Pratinho está completamente preparado, e a criatura vem abocanhar ele com aquela boca cheia de dentes caninos. Mas felizmente o nosso herói dá uma escudada na boca do bicho, rapaz. E no filme seguinte, outra criatura abre um ataque no ponto cego do nosso herói. Mas felizmente ele consegue se esquivar com maestria, ficando em uma posição perfeita para golpear a criatura com toda a força. E assim, 2 daqueles grandalhões lobisomens ficam lá todos escapengados no chão. Mas no frame seguinte aparece o outro bicho que tava de pé e dá uma lapada sinistra no nosso herói que consegue defender um com escudo e a outra com espada. O Pratinho segue mencionando que como ele tá nessa realidade virtual, seus atributos estão um pouco diferentes e menciona que todos esses atributos estão equilibrados no nível 30. Ele menciona que as suas habilidades são bem melhores do que do seu corpo original e também o seu tempo de reação é bem melhor. E então, com outras palavras, comparado como antes, o nosso herói tá bem mais forte ali nesse teste. Em paralelo a isso tudo, os instrutores só estão lá olhando o Protinha. Mas então a novinha ruiva segue lá pensando consigo mesmo. E ela menciona que mesmo que nosso herói seja um escudo humano de rank F, as suas habilidades para lidar com a situação é excelente. E ela menciona que dentre todos os aplicantes até agora, ele foi o que mais se destacou. E assim os instrutores estão lá, observando gradativamente a habilidade do nosso herói. Logo depois, uma das criaturas, em vez de brigar com o Prota, ela vai em direção às vítimas que o Protinha teria que proteger por 5 minutos. E a ruivinha fica lá percebendo tudo. Ela fica impressionada, já que uma das pistas está indo em direção aos aliados. Ela segue mencionando que o propósito desse teste é ver o quão bem ele consegue defender, sendo que ele tem que ficar na posição específica. Ela menciona que é crucial ele não esquecer que seus aliados estão por perto. Então ela fica se questionando e aflita se por acaso o Protinha esqueceu daquela outra fera vindo em direção aos seus aliados. Mas então, nesse momento, nosso herói usa sua habilidade Escudo do Guardião. E parece que por um breve momento as criaturas ficam um pouco confusas. E em seguida vão todas atacar o Protinha. E basicamente essa habilidade do nosso herói, Escudo do Guardião, ela chama a atenção de todos os inimigos do local. Assim despertando os agros dos inimigos em direção a ele, rapaz. O Prota segue mencionando que o trabalho de um tanque é proteger seus aliados na linha de frente. E essa é a posição que morre primeiro se algo der errado no grupo. Por causa do seu alto risco, a demanda é bem alta. E senhores, um tanque é tão cobiçado que ele pode sustentar uma empresa inteira. E por causa disso, houve um tempo onde muitas pessoas aspiravam a se tornar tanques. Mas por causa do risco, se tornou novamente uma classe que todos evitavam. E o Pratinha menciona que o alto risco e a alta recompensa combina com ele. E agora, em vez dele arriscar sua vida por umas michariazinha véia, ele prefere arriscar por muito dinheiro, rapaz. E assim, o teste terminou. E o Pratinha tá lá determinado, já que a primeira coisa que ele quer fazer é subir de nível o mais rápido possível, já que com seu nível atual é muito difícil participar de raids de alto nível. E ele menciona um pouco triste, que no mínimo ele precisa se livrar do título de escudo humano de rank F. Mas então, no momento que o Protinha sai da sua sala, ele observa um monte de candidatos ali abismado com a sua pontuação. E parece que ele foi perfeito no seu teste. S+. Momentos se passam e o teste finalmente acabou. E em paralelo a tudo isso, o supervisor tá vendo lá os resultados
resultados dos iniciantes. E pra ele tudo aquilo ali é patético e inútil. Ele fica sem entender como é que esses caras não conseguem passar em um teste de aptidão básica como esses. E o que mais deixa ele furioso é o que essas pessoas estavam pensando quando eles queriam aplicar uma promoção de rank, já que o campo de batalha é completamente diferente daquele mundo virtual. E no meio de tanto fracasso ali, o Cabrinha simplesmente começa a ficar perdido em seus pensamentos, em um momento passado que ele viveu. Mas então, depois de muita papelada, ele vê uma pessoa que conseguiu uma classificação perfeita. E olha se não é o nosso Protinha, rapaz. Ele segue lá lendo a descrição e é mencionado que essa pessoa foi mostrada as qualidades ideais para um tanque. É mencionado que o aplicante não deixou nenhum ataque acertar os seus aliados durante os 5 minutos. E o Protinha respondeu perfeitamente ao cenário de proteger os aliados imaginários, atraindo a atenção de todos os monstros para si mesmo. E claro, demonstrou a performance ideal esperada em um teste. Ali no filme seguinte, a assistente do Cabrinha segue mencionando para o líder de equipe que já é hora de ir para o campo de teste. E assim, o tempo se passa. Ali, a novinha instrutora segue mencionando que eles vão dividir o grupo ali em equipes de 5 e conduzir o teste prático em 2 grupos. Resumindo aqui um pouco dessas informações, senhores, basicamente é que nem quando a gente jogava bola na rua, aí tinha 2 líderes e ele ficava chamando lá, tirava no empapá e chamava primeiro, era tipo isso. Assim a estruturazinha começa a escolher os líderes, e esse loirinho aqui, não sei porquê, e esse cara que eu não conheço, parece um pouquinho prota, mas não é. Em vez de tirar empapá, ele joga um Jockey Pô e o loirinho acaba ganhando. E ali, a primeira pessoa que ele chama é um tanque, só que esse não é o nosso herói. O pobre velho do outro líder, percebendo que o cara pegou um dos melhores personagens ali, ele fica todo tristonho. Mas ele precisa escolher um tanque também. E o único tanque que tem na visão dele é o Protinha, todo magrelo. Ele fica até inacreditável que esse cara realmente é um tanque. Mas ele menciona que mesmo assim, ter alguém que pode pelo menos agir como um tanque é melhor do que nada. E assim, os Cabrinhos vão escolhendo as suas equipes. O líder da instrução ali segue mencionando para os demais, mencionando que agora eles se tratam de um time. Ele lembra todo mundo ali que nesse teste prático não vai ter ninguém para salvar eles no meio do perigo, e que esse teste vai ser uma experiência de vida real. E com isso, o momento de descuido pode levar à morte. E ali, o líder da associação menciona que vai dar 30 minutos para os participantes se conhecerem. O time ali do loirinho tá muito contente que eles possuem um tanque grandão, rapaz. E o líderzinho ali segue mencionando e encorajando a sua equipe, mencionando que desde que eles façam o seu trabalho e sigam as táticas padrões, eles vão ficar bem. E ali, para começar, o Cabrinha menciona para eles comentarem sobre as suas especialidades. Em paralelo a isso tudo, a equipe do nosso herói parece que tá completamente perdida. O Protinha chega até a perguntar se por acaso eles não vão montar uma estratégia ali. E ali o líderzinho todo eufórico mencionava que eles deveriam fazer isso, e eles precisam de um plano. O Prota ali fica um pouco sem entender, né, mas ele mostra neutralidade. O líder segue mencionando que daí que eles estão com medos, e que certamente eles devem pensar juntos ali. E ali, o líder da instalação só tá lá observando o nosso herói. Ele menciona que o Protinha recebeu a nota S+, e que infelizmente que quando ele foi despertado, ele recebeu a pior condenação ali, um escudo humano de rank F. Ele fala que o Prota possui ótima base, mas 0 talento, e que acima de tudo, ele não possui talento para se tornar um caçador. É uma verdadeira pena. E assim, o tempo se passa. A primeira equipe escolhida para começar o teste é a equipe 1, a do loirinho lá, rapaz. E assim, rapidamente eles entram no campo de teste. E aquele ambiente se trata de um bioma normal, obviamente controlado pela associação de caçadores, mas ali tem monstros de verdade. No próprio seguinte, um tanque já identifica o inimigo, e eles mencionam para todo mundo recuar ali. E no relance conseguimos ver que se trata de um orc. O líder rapidamente puxa a formação do seu esquadrão, e em pouco tempo vai aparecendo cada vez mais orcs. Mas graças ao tanque, que é realmente forte, ele começa a defender todos os ataques, utilizando as suas habilidades de corpo de ferro. E é só agora que conseguimos ver que o Protinha realmente está ficando forte, senhores, porque essa habilidade do tanque aí só aumenta a sua defesa temporariamente em 5%. O Loirinho segue mencionando para os clérigos bufarem e curar o tanque, enquanto todos os restos causem o máximo de dano possível nos outros inimigos. E assim, a porradaria começa. O Loirinho começa com investida sinistra em cima de um orc, mas eu não sei por que de acham um tronco de madeira para o ataque de uma espada, mas vai saber, né? No momento em que um dos outros orcs ia pegar o loirinho desprevenido ali,
por trás. O tanque simplesmente agra todos os monstros para si mesmo, e assim todos os ataques são centrados nele. Só que agora, a defesa tá ficando comprometida, já que são muitos ataques por segundo. O Lourinho, percebendo isso, ele vê que tá muito difícil aquela situação. Mas certamente com o suporte dos clérigos, o tanque deve aguentar. E ali, o papel dos demais é dar o máximo de dano possível. O Lourinho segue pensando, e ele menciona que tá tudo ocorrendo como plano. Eles só precisam aguentar. E no momento seguinte, aparecem mais rosnados. E mais orcs começam a aparecer. O Lourinho, percebendo que tá vindo mais 8 orcs em sua direção, ele entende que aqueles ali que apareceu eram apenas vigias. E no meio dessa situação, ele consegue se desvencilhar daquele orc que tava com a tora de pau se defendendo da espada. Ele sai correndo de volta para sua equipe e manda todos recuarem, assim se defendendo atrás do tanque. Enquanto isso, o pobre velho do tanque, aguentando toda a pressão, além de receber todas as pancadas ali, ainda tá recebendo pressão do seu time, rapaz, já que ele não pode falhar, porque senão todos estarão ferrados ali. E ali, em cima do drone, o gerente da associação tá lá de butuca observando todos, e todo pensativo. Ele começa a ligar o microfone e menciona para todos lá embaixo que existe algo que os aplicantes frequentemente não entendem. Ele menciona que os ranks dados pelo governo não existem apenas só para honra. Ele menciona que o rank dado significa que aquele pode ser confiado com aquele nível de habilidade. Em outras palavras, um caçador de rank E possui a habilidade de derrotar qualquer raid de rank E. Entretanto, o tanque que tá ali de frente agora, se ele conseguisse aguentar tantos orcs de uma vez desse jeito, ele simplesmente não estaria ali, no teste de rank E, mas sim no próximo nível, já que isso é pancada demais. E assim, o Cabrinha segue mencionando que para passar nesse teste prático, não é só um membro de equipe, mas as habilidades de todo devem estar no nível necessário, porque senão, todos vão morrer. O Lourinho, naquela tensão toda, ele fica pensando consigo mesmo, e ele menciona que o instrutor tá muito certo, já que se o tanque cair, todos ali serão empacotados. E então o que eles precisam fazer é aguentar a todo custo. Ele menciona para os magos e os arqueiros continuar apoiando o tanque e atacando completamente esses orcs. Ele menciona que enquanto os orcs estão focados na linha de frente, eles vão se infiltrar e atacar por dentro. E é exatamente isso que eles começam a fazer, ferindo e machucando os orcs por trás. E ali, a tensão está sinistra, senhores. E é nesse momento que o tempo se passa. A sede de caçadores menciona que a equipe 1 limpou a área de rank com sucesso. E parece que todos eles conseguiram passar nesse teste. Mas o vigor dos personagens estão completamente desgastado. O pobre velho do tanque só conseguiu chegar lá na sede e cair de bruços no chão. E sem demorar muito, a equipe de primeiros socorros da sede começou a aparecer ali para salvar o grandão. E agora, enquanto a equipe 1 vai para a sala de espera, a equipe 2 vai entrar em ação. O pobre velho do líder ali está completamente amedrontado. E não é à toa, né? Já que ele não bota fé nem mesmo nele. Entrando pro habitat de teste, parece que eles foram teleportados para um bioma completamente diferente da equipe anterior. O líderzinho da segunda equipe fica lá pensando consigo mesmo, tentando entender que tipo de monstro vai aparecer ali. Ele segue pensando que o tanque da sua equipe é bem mais fraco do que da outra, e o cara tinha parado naqueles estados. E por virtude disso, os outros caçadores de dano terão que ser bem melhores. E parece que cada um dos personagens ali pensaram a mesma coisa. E ele segue pensando no seu interior que eles precisam fazer mais do que isso. E é nesse exato momento que aparece o primeiro inimigo. O carinha fica todo aflito. Ali, rapidamente, ele menciona para todo mundo entrar em formação. E os monstros que aparecem são goblins muito loucos. No momento que eles iam se preparar para o confronto, eles percebem que aquele terreno é completamente lamacento. E eles não conseguem se locomover direito. Em paralelo a isso, o líderzinho segue mencionando, falando que normalmente as pessoas deveriam realizar uma investigação preliminar para compreender o terreno, a área da raid. Mas nesse caso, nada disso foi concedido. Ele segue mencionando que isso é porque a habilidade de se adaptar a variáveis também é algo que desejamos testar. E a situação do time do nosso herói não tá nada legal, já que aparentemente todos eles estão se cagando de medo. E não é à toa, esses goblins são completamente ágeis nesse bioma lamacento. Mas vocês estão esquecendo que o nosso herói tá lá, rapaz, e o bicho simplesmente dá um parry na criatura, fazendo assim eles se reposicionarem no campo de batalha. O Pretinho segue mencionando para todos da sua equipe se acalmarem um momento, já que eles são apenas goblins. E em seguida as criaturazinhas profanas vêm com toda a força em direção ao nosso herói.
atirando flecha e se preparando para um ataque pior. O nosso herói mais uma vez se defende com Perry, e ali o nosso herói percebe que eles estão atacando de forma coordenada, e isso só há uma explicação: existe um Hobgoblin comandando esse grupo. Mas ele menciona que isso não importa muito, já que o Protinha tem boas habilidades. Nesse exato momento, nosso herói aplica sua primeira habilidade, a vontade do guardião, e ali a defesa e a regeneração aumentam baseado no número de inimigos, e nesse caso aumentaram em 12%. O nosso herói rapidamente empurra os goblinzinhos em sua direção oposta. E ali, tanto o diretor da associação como o grupo do nosso herói fica admirado com ele, percebendo que ele é um tanque bom, rapaz. Vendo isso, todo mundo ficou ali mais alegre e mais confiante, e começaram a atacar com toda a força os goblinzinhos. E assim, eventualmente, todos os goblins foram destruídos, ficando apenas um inimigo. E então, no momento seguinte, saindo no meio do matagal, sai uma criatura muito amedrontadora. O Brotinha fala pra todo mundo sair de perto dali, e ele consegue se defender do ataque do monstro. E ali, senhores, se trata de uma criatura de rank D, morte de sangue. O líderzinho lá do corpo do Prota, ele fica completamente assustado, já que na frente dele tem um monstro de rank D. E isso não faz o menor sentido, já que onde ele tá seria uma zona de rank E, então por que diacho tem uma abominação dessa ali na sua frente? E feito isso, essa próxima ordem lá no seu pilotão é recuar de imediato. E então, aquela besta colossal começa a andar lentamente em direção ao nosso herói. O Protinha daquela arrumação, ele fica um pouco sem entender. Eu não sei se ele tá parado ou com medo de alguma coisa. Mas então, no filme seguinte conseguimos perceber, e parece que o tempo meio que parou ou alguma coisa do tipo, até mesmo porque a deusazinha do Prota tá lá conversando com ele. E o nome dessa deusa é muito estranho, rapaz, Loucabelino, é um pouco sugestivo esse nome, né? O Protinha fica vendo lá essa Loucabelino, e ele fica sem entender do porquê de acho ela tá ali montada nesse ogro. E em paralelo a isso tudo, lá na associação de caçadores, o do óculosinho fica lá sem entender também do porquê de acho tem um monstro de rank D ali na sonda de rank E. O do óculosinho rapidamente se vira pro time de exploração dos caçadores e pergunta o que de acho foi que aconteceu. Então, senhores, aparentemente a equipe do nosso herói não estava completamente em perigo, já que tinham instrutores observando todo o cenário lá de perto. A caçadora segue mencionando lá pra linha de comunicação dos caçadores, mencionando que eles haviam checado 3 vezes, e mesmo depois dessa varredura, eles não tinham sentido traço de nada. O do óculosinho já fica todo preocupado, mencionando se algum dos participantes acabarem perecendo vai ser um grande problema, já que há muitos rumores circulando esses últimos dias sobre eles. Feito isso, os outros caçadores já se levantam, mencionando que eles já vão cancelar o exame e proceder com a evacuação dos participantes. Mas então, outra voz rouba a cena, mencionando para eles esperarem, e que eles primeiro precisam observar um pouco mais o que vai acontecer ali no campo de batalha. Mas então o cabrazinho do óculosinho se vira pro cara lá que seria o líder disso tudo. Ele fica lá assustado e pergunta o que diacho é que o cara tá falando ali. Ele segue perguntando pros seus chefinhos se por acaso como é que ele consegue ser tão descuidado assim, já que se um aplicante se machucar muito, certamente eles serão processados. E o cabrinho ainda segue mencionando que a mídia recente já estava lá observando ele, já que alguns participantes já haviam perecidos anteriormente. Em resposta a isso, o carinha simplesmente menciona que ele entende muito bem o que o cara diz, mas ele é o Kim Mingao. O nome dele é um pouco estranho, é tipo isso. Myung Min, só que é muito difícil falar. Myung Min, é Mingao. Bora voltar pra história. O Mingao segue mencionando que ele não é idiota o suficiente para não saber os limites dos participantes. E assim ele segue mencionando pro 4 olhos, se houver algum problema aparente, ele mesmo vai lá. Então ele fala pro cabrinha não se preocupar, que vai ficar tudo bem. Os outros assistentes ali na sala de comunicação, observando toda essa confusão, eles ficam lá pensando consigo mesmo. O do óculos menciona em seus pensamentos que mais uma vez esse chefe de merda tá falando essas besteiras, já que ele já foi expulso de várias organizações por esse mesmo motivo antes. E a mulherzinha do cabelo raspadinho segue mencionando, toda horrorizada, que os aplicantes inocentes mais uma vez vão perecer. O do óculosinho, já que ele não pode fazer nada com seu chefe, né, ele só aceita. E menciona que já que tudo tá na responsabilidade dele, né, ele simplesmente vai fingir que não tinha ciência de nada. Assim, no filme seguinte, a deusazinha, que tem nome de homem, segue mencionando pro Prota que o terceiro teste aumentou devido ao karma do Prota.
Ela menciona pro nosso prota que ele precisa proteger todos os seus colegas e retorná-los sem nenhum arranhão sequer. E ela menciona, se alguém acabar morrendo ali por causa do orc de sangue, a culpa vai ser inteiramente do seu karma. Mas então o Protinha fica virando pro lado, e então percebemos que o tempo não parou não, senhores. Mas aparentemente é só o Protinha que consegue ouvir e ver a deusa. E nesse meio tempo a deusazinha segue mencionando pro nosso herói, se uma pessoa morrer, o karma do nosso herói vai voltar com tudo. Então é bom ele garantir que eles vão chegar vivos lá na base. E ela menciona que o Protinha já fez isso antes, é só fazer mais uma vez, não vai ter nenhum problema. O Protinha ouvindo isso, ele fica lá sem acreditar, acha que essa tarefa é muito difícil. Mas a deusazinha não tá nem aí. E nesse meio tempo o orc já tava lá levantando o seu machado. A deusazinha só menciona pro Protinha fazer o seu melhor. E assim, ela some rapidamente, no meio do golpe violento daquela criatura colossal. O impacto é estrondoso no chão, mas felizmente o nosso herói consegue esquivar com maestria. Vindo a onda de choque, nosso herói fica muito preocupado. E obviamente ele fica com a mistura de raiva, né? Já que não faz o menor sentido, já que como é que alguém que tá tentando passar no exame de rank E derrotar um orc de rank D? O Protinha já fica lá xingando os deuses ali que jogaram essa marmota pra ele. Ele menciona que certamente aqueles deuses só querem aniquilar ele por conta das suas retribuições da sua vida passada. Mas mesmo assim, o Protinha menciona que ele não pode desistir. E então, o nosso herói chama a atenção do seu grupo, mencionando que ele vai bloquear os ataques da criatura. E assim, ele menciona para cada um deles começarem a atacar também. E ali, o nosso herói já tá em posição de batalha. Como ele não pode desistir, isso é o melhor que ele pode fazer. Naquela aflição toda, o Protinha se prepara para o pior. E o orc vem pisando com seus pés pesados. E mais uma vez a criatura dá um golpe violento no Protinha. Mas felizmente o nosso herói consegue se esquivar. E assim ele consegue uma brecha perfeita para o contra-ataque. Mas nesse meio tempo a criatura volta com um combo insano. E tenta mais uma vez desfigurar o rosto do nosso herói. E mais uma vez ele se esquiva. O nosso herói, apenas de estar perto daquela criatura, desviando dos seus golpes, ele fica sentindo a incrível pressão que essa criatura traz. E uma coisa é certa, se ele pegar uma pancada desse monstro, já era pra ele. O líder da equipe do Prota, percebendo que ele tá pegando pesado ali, ele já começa a agir e ordena os demais pra ajudar na luta. Um dos cabrinhos lá do fundo, que eu nem sei que diacho ele é, ele só fica lá com medo, mencionando que isso é ridículo. E que certamente o seu grupo ali são todos loucos. Ele fica mencionando que tudo isso é culpa do tanque lunático, já que se o Protinha não tivesse ido pra cima, certamente os supervisores iriam ajudar nessa batalha. E naquela situação, o cabrinha não consegue tirar da sua cabeça, e menciona que isso obviamente é um erro. E ali o cabrinha, que eu não sei qual é a classe dele, só fica lá divagando no tempo, olhando pro drone na sua cabeça. E em paralelo a isso tudo, na visão do drone, tá lá a Associação de Caçadores. E o Quatro Olhos tá pensando a mesma coisa, que essas pessoas ali no teste são muito loucas. Porém, o diretor da sede tá lá calmo e posturado, observando tudo com calma. A maestria dos figurantes e o método que eles conseguem aniquilar os goblins. Toda a formação de ataque do grupo. E senhores, a magazinha ali, rapaz, fica jogando esse tronco pesado. Nunca tinha visto uma magia dessa. E agora, finalmente, todos os ataques estão concentrados no orc de sangue. E no momento que o arqueirozinho ia desferir uma flechada sinistra no meio da cara daquele orc, o nosso herói não tá pra trás, já que ele furou o pezinho do cara. E assim, o dano daquele monstro só vai ficando cada vez maior. Só que nesse momento acontece uma coisa inesperada. O Protinha, percebendo aquela arrumação, ele percebe claramente o que tá acontecendo. Ele fica ali mais desacreditado ainda, já que como é que um monstro dessa magnitude ainda tem a habilidade de Berserk? E agora sim, o que já tava lascado, lascou de vez. O momento se passa e o nosso herói tava lá pegando a bordoada sinistra daquele monstro. O cara já tava todo estourado ali no chão. E pra completar, o monstro não parava não, rapaz. Dava várias lapadas no nosso herói. Ainda bem que ele se defendia com seu escudinho de parry. Enquanto ali o nosso herói tava quase pra se contorcer de dor, olha só, na Associação de Caçadores. O Quatro Olhos estava brigando com seu chefinho. Mas ali, o diretor da Associação de Caçadores está lá calmo e posturado. E não é à toa, já que agora o Protinha começou a reagir. Claramente o nosso herói tinha sido estourado pelo orc, né, rapaz? Mas ele recebeu as suas habilidades, e agora ele tá com a aura de recuperação. E a sua estamina se recuperou em 23%.
O Pratinha, em seus pensamentos, ele fica lá mencionando que agora tá ficando bem mais difícil. E os colegazinhos dele lá atrás perguntam se por acaso ele tá bem. E outra fica mencionando que é melhor ele vazar agora enquanto dá tempo. O Pratinha fica pensando no meio dessa murmúria toda se é bom ele parar. Mas o Pratinha sabe que evitar que o orc de sangue passe por esse ponto é a chave pra vitória. E com isso, nosso herói menciona que ele vai aguentar até o fim. Ele menciona pra todo mundo lá do seu grupo pra não se preocuparem com ele e continuarem lutando ali, já que ele certamente consegue segurar. Em paralelo a isso, lá na associação, os caras estão completamente com medo. Só o chefezinho lá que tá posturado ainda. Momentos vai se passando e conseguimos ver um monte de carcaça de goblins. E o orc de sangue com seu topetezinho todo perfurado por flecha e estourado por magia. O Pratinha segue mencionando que o ordinário também tá cansado, então é pra eles permanecerem atacando mais um pouco. Em resposta a isso, o grandalhão fica extremamente furioso e se prepara para um contra-ataque sinistro em direção ao Protinha. E felizmente se protege com seu escudinho pequenino, mas pela força do impacto, ele é jogado com toda a força para trás. Porém, o causador de dano espadachim dá uma lapada sinistra na criatura, que naquele momento esboça o seu último fôlego. Ele parece completamente subjugado, e o líderzinho lá do trupe do Prota fica lá pensando se por acaso eles conseguiram vencer. Mas é claro que as coisas não seriam tão fácil. A criatura acorda, dando um grito ensurdecedor e preparando para dar um golpe sinistro. O ordinário simplesmente arremessa o seu machado com toda a força, indo em direção às pessoas que estavam dando suporte para a equipe ali. O líderzinho lá da trupe menciona pro Protinha tomar cuidado, mas o nosso herói, olhando aquilo, ele percebe que esse ataque não foi direcionado para ele. Mas quando o nosso herói olha para trás, ele observa esse cara, esse figurante ali sem fazer nada. E ele fica lá pensando, por que diacho é que esse cara tá ali? E naquele relance, é como se o tempo estivesse mais lento. O nosso herói relembra as palavras da deusa, que ele precisa voltar com todos os membros do seu time em segurança, sem qualquer casualidades. Ele sabe muito bem que se alguém perecer por causa do orc de sangue, a culpa inteira será por culpa do karma do Prota. E assim tudo escurece. O tempo se passa e o Quatro Olhos está lá se desculpando com o time do nosso herói. Ele segue mencionando que parece que ocorreu um problema durante o processo de exploração da área do teste. Ele menciona que o erro foi deles de não ter detectado a presença de um orc de sangue ali. E eles ficam mencionando que os erros dele foram imperdoáveis. E ali os cabinhos ficam realmente atônitos, pensando que isso fazia parte do teste. Só que o nosso herói sabe muito bem a realidade, já que tudo isso foi culpa do seu karma. Então eles nem precisam ali ficar pedindo desculpas. Nesse momento o chefezinho também pede desculpa. Ele menciona que quando o orc de sangue apareceram, ele deveria ter parado o teste na hora, mas ele falhou nesse quesito. Ele menciona que vai se responsabilizar por tudo que aconteceu no meio daquele confronto. E dito isso, o chefezinho ali dos caçadores chama a atenção do Prota. Ele pergunta pro nosso herói se estiver tudo bem, ele gostaria de conversar com ele um momento. O Cabrinha rapidamente oferece um chá pro Prota e uns biscoitinhos de cevada. O nosso herói estava brocado, é óbvio que ele aceita. E ele menciona em seus pensamentos que esses biscoitos são deliciosos. O Cabrinha lá fica lá interrogando o Prota. Ele menciona que ele checou o perfil dele e viu que ele viveu em um monastério por 6 anos. Ele pergunta pro nosso herói se por acaso isso é verdade. E o Protinha confirma. O Cabrinha segue mencionando que, pra ser honesto, ver ele lutando ali fez ele duvidar dos seus próprios olhos. Ele menciona que pra um rank F ter um entendimento e um julgamento tão excepcional como o tanque, certamente ele deve ser o melhor tanque que ele já viu na sua vida. Ele segue mencionando que com o tanque assim segurando a linha de frente, ele ficou bem confiante que o orc de sangue de rank D não daria muito trabalho. E ali, o Pratinha só observando o cara falando, ele entende que eles estavam observando eles a todos o momento. Assim, o Cabrinha vai direto ao ponto, chamando a atenção do nosso herói. Ele menciona que gostaria de recrutar ele, o Kang-sen, o nosso Protinha, como membro do seu time de Rangers. O Pratinha ouvindo isso, ele fica sem acreditar que o Cabrinha ali na sua frente é um Rangers. O Cabrinha segue mencionando que ele saiu temporariamente do seu cargo para ser um examinador, mas ele planeja voltar em breve. Ele segue mencionando para o nosso herói, se ele quiser ele pode registrar ele como um membro de modo integral. E ele dá outra opção pro Protinha também, se ele não quiser ficar de forma integral ali, ele pode muito bem trabalhar como mercenário. E essa é a sua proposta. O Cabrinha segue mencionando que ele está impressionado, já que no fim do ataque do orc de sangue, o Prota simplesmente se jogou sem hesitar no meio do ataque, e ali salvou seus companheiros no último momento. O
O Cabrinha segue mencionando que ele entende muito bem que o Pratinha fez isso porque ele tinha um plano. E realmente o nosso herói tinha um plano, já que no momento que ele pegou um golpe crítico, a sua habilidade Vontade do Guardião foi ativada. E essa estamina foi completamente restaurada e a defesa dobrada temporariamente. E o Cabrinha mesmo assim menciona que isso não é algo que qualquer um poderia ter feito. E assim, ele menciona para o nosso herói que, de todo modo, ele promete dar o melhor dos tratamentos a ele. E então ele pede encarecidamente para o nosso herói reentrar no seu time de Rangers. O Pratinha vendo aquele contrato, ele sabe muito bem que se trata da unidade de força especial Rangers, que opera com suporte governamental. O nosso herói fica impressionado, já que ele só está se tornando um caçador de rank e mesmo assim, apareceu uma oportunidade gigantesca para ele. Mas então, nesse momento, o Pratinha fica hesitante, já que os Rangers, eles repelem os monstros que invadem este mundo. E quando necessário, eles entram em outra dimensão para realizar missões. Isso, na visão do nosso herói, é basicamente entrar na toca do lobo por vontade própria. O Pratinha fica mencionando que fazer esse tipo de trabalho é coisa da sua deusa. Só coisas de lunático para fazer isso mesmo. Ele fica mencionando que ele precisa pensar um pouco antes de poder assinar qualquer coisa. Mas então, aquele contrato na sua frente começa a embaralhar as letras. E ali se forma outra coisa escrita. Quando o nosso herói bate o olho para ler direito o que se trata ali, é o diacho do sistema, rapaz, dando uma outra missão pro Pratinha. O sistema menciona para ele entrar no grupo de Rangers e se dedicar a proteger o mundo. A recompensa só do nosso herói registrar e assinar o contrato ali vai aumentar sua força em 2 e a sua divindade sensorial em mais 3. E com incentivo desse, né, meus queridos, o nosso herói aceita. E parece que acabou o vídeo mais uma vez. Senhores, se você assistiu até o final, eu acredito que você gosta do jeito que eu faço esses vídeos, né? E se você tá começando a gostar, saiba que eu tô me esforçando para melhorar cada vez mais. E se você estiver interessado em fortalecer esse canal, considere virar membro, senhores. Ou então fazer qualquer doação no Pix, eu ficaria muito animado. No mais, se você não tem condição de fazer isso, não tem problema, cara. A sua visibilidade e o seu comentário é muito bom, é muito perfeito. E é por isso que eu agradeço a todos vocês. E no mais, fique com Deus, que é a base de tudo. E tchau, tchau, senhores.